Hoje em dia as correntes não estão mais nos nossos pés. A escravidão não é mais física, mas sim mental. E as 13 famílias mais poderosas do mundo entenderam exatamente que eles nem precisam mais acorrentar a gente. Eles só precisam dominar nossa mente. Nesse vídeo aqui, eu quero te falar exatamente sobre como você é controlado. Como eles fazem para manter todo mundo na corrida dos ratos. A família Rockefeller é a família dona do petróleo no mundo. Sabendo disso, John D. Rockefeller, o homem mais rico da humanidade até hoje, percebeu que seria extremamente lucrativo se ele conseguisse que a indústria farmacêutica se unisse com a indústria do petróleo. E foi isso que ele fez. Todos os remédios que a gente toma hoje em dia, ou pelo menos a maioria, são feitos à base de petróleo. E não foi só na indústria farmacêutica que eles tiveram interferência. Na verdade, os Rockefeller e outras famílias muito grandes tiveram interferência no sistema em que a gente vive hoje em dia, criado para manter elas em poder. E nosso dia a dia inteiro é pensado para isso. E se eu te dissesse que os políticos que a gente vê, como Lula e Bolsonaro, são só fantoches? Eles não são quem realmente governa o nosso país. Vocês realmente acham que quem controla tudo, quem mantém tudo desse jeito, vai expor sua cara? Vai tirar sua máscara? Vai falar pra gente suas intenções? Não. Não. Quem controla tudo não aparece na TV, rapaziada. Quem controla tudo a gente não sabe nem o nome. Gente, você não vê um bilionário andando na rua. Você não vê um bilionário frequentando a padaria que você frequenta. Essa gente mora em outro mundo. Isso falando de um bilionário padrão. A gente tem mais de 2 mil bilionários no mundo hoje em dia. Milionários a gente tem milhões. Agora, famílias que controlam o mundo, essas a gente tem poucas. E se um bilionário comum a gente já não vê no dia a dia, uma família que está no poder há séculos, ficando rica através de escravidão, através de manipulação, a gente não vai nunca nem compreender sua totalidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a nova ordem mundial, os Illuminati. Nesse vídeo, eu comentei que as principais formas de controle dessas famílias são a educação, a religião, a política e a mídia. Mas eu só expliquei como funciona a estrutura de forma geral. Mas nesse vídeo aqui, eu quero te falar exatamente sobre como você é controlado. Pensa comigo, rapaziada. Antigamente, quem controlava tudo era quem? Da monarquia. Era o rei, era a rainha, a família real. E eles controlavam tudo porque eles tinham terra. Terra dava poder para eles, território. Hoje em dia, a gente não vive mais numa monarquia. Não é mais só o território que dá poder para as pessoas. O que mais dá poder é a concentração de riqueza. Quem manda no capitalismo, que é o sistema que a gente vive, é quem tem capital. E capital aqui eu digo, não é aquele que o dono da padaria tem, não é aquele que o dono de um comércio ali tem. Não, eu tô falando de gente poderosa. Gente que tem poder político, influência na política. Esses são os verdadeiros capitalistas. Não é você que tem uma BMW, não é você que tem uns imóveis alugados, não é você nem que é milionário. Não. Se você for milionário e não tiver poder político, você ainda não é um burguês. Você não tem influência sobre o nosso estado. Você não tem controle sobre a nossa população, mas tem pessoas que têm. Existem famílias que têm esse poder e esse controle e usam isso da pior maneira possível para manter as coisas sendo do jeito que sempre foram. Desde que o Brasil se tornou uma colônia, ele nunca deixou de ser colônia. Deixou de ser colônia de Portugal, porém passou a ser colônia dos bilionários. E isso aqui eu conto exatamente no meu vídeo sobre a família Rothschild, onde eu falo sobre a influência deles no Brasil. Eu falo que eles fazem parte da nossa independência. É isso mesmo, rapaziada. Quanto mais fundo você vai, mais você vê a influência dessas famílias no nosso dia a dia. O Brasil precisava de muito dinheiro para se tornar independente, para poder pagar a carta de independência para Portugal. Mas o Brasil não tinha esse dinheiro naquela época. Então como que a gente conseguiu se tornar independente se não tinha dinheiro? Bom, foi com empréstimo. E adivinha de onde veio a maior quantia de dinheiro feita naquela época? Mayer Amschel Rothschild. Esse homem, dono do Banco Central da época, foi quem fez as doações para que o Brasil conseguisse se tornar independente. Mas isso não foi de graça. A gente teve que pagar de volta esse empréstimo para ele, através de uma dívida que se estende por muito tempo durante a história do Brasil. Ou seja, o Brasil consegue sua independência de Portugal, porém já nasce dependente da família Rothschild e dos bancos judeus e americanos. E assim a gente vive até hoje, rapaziada. As coisas continuam funcionando assim até hoje. Não mudou muita coisa. Quem realmente controla tudo são os bancos, são os donos dos bancos. Vão ver no meu canal aqui quem são essas famílias. Esse meu canal é 100% dedicado a entender quem controla o nosso mundo, quem são as pessoas e famílias por trás desse controle e o que elas querem com isso. Que eu já falei aqui várias vezes que só o que elas querem é lucro e poder. E tudo o que elas precisarem fazer, elas vão fazer. Você já entendeu como a família Rothschild tem influência e controle sobre o Brasil desde a época da nossa independência. Agora eu vou falar um pouco sobre os Rockefeller, que também são uma das principais famílias que moldaram um sistema capitalista para a gente viver do jeito que vive até hoje. A família Rockefeller é a família dona do petróleo no mundo, tem um domínio quase que total. Sabendo disso, John D. Rockefeller percebeu que seria extremamente lucrativo se ele conseguisse que a indústria farmacêutica se unisse com a indústria do petróleo. E foi isso que ele fez. Todos os remédios que a gente toma hoje em dia, ou pelo menos a maioria, são feitos à base de petróleo. Assim como tudo no mundo, né? Desde a roupa que você veste, até o combustível do carro que você se locomove, até o remédio que você toma.
Antigamente, povos indígenas, culturas ancestrais, utilizavam da medicina natural, que tem como base elementos da natureza, que entram em harmonia com o nosso corpo e nos fazem bem e curam nossas doenças. Porém, a indústria farmacêutica que a gente conhece hoje em dia não tá aí para curar nossas doenças. Ela tá aí para remediar a nossa doença sem curar. Porque assim, você vai pagar pelo tratamento e pelo remédio durante sua vida inteira. Se você se curar da sua diabetes, por que você vai pagar pelo tratamento? Como eles vão lucrar com isso? Não vão. Então John D. Rockefeller pensou num sistema farmacêutico, pensou em toda uma indústria que não vai curar a sua doença, mas sim vai mantê-la aí durante o máximo de tempo possível. Além disso, ele também estipulou como regra uma frequência específica para que a gente ouça a música na frequência que ele queria. Ele sabia que som é frequência, e frequência é vibração. Vibração tá em tudo. Tá no nosso corpo, tá da água dentro do nosso corpo. E a gente pode ser controlado, a gente pode ser manipulado através dessa frequência. Ele já sabia disso naquela época e moldou todo o sistema baseado nisso. Eu vou explicar melhor no meu vídeo específico sobre os Rockefeller, sobre qual é essa frequência, como ele fez isso e por que ele escolheu essa frequência especificamente. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Além disso, ele também tem influência total no nosso sistema educacional, rapaziada. As escolas não são feitas para criar pessoas que vão entender como a vida funciona. As escolas são feitas para criar pessoas que vão fazer o capital girar. Não pessoas que vão ter pensamento crítico, não pessoas que vão ser saudáveis, não. O sistema é criado para criar pessoas que pensam quadrado, para criar pessoas que vão se encaixar perfeitamente no mercado de trabalho. Não para criar mentes pensantes, porque essas são muito perigosas para um sistema que mantém elas prisioneiras, para um sistema que precisa da desigualdade para se manter. Eu não quero uma nação de pensadores. Eu quero uma nação de trabalhadores. O maior medo deles é que o povo acorde, o maior medo deles é que os 99% se voltem contra o 1%. Então, para isso, os 99% precisam estar adormecidos, através de todos esses meios que eu expliquei para vocês aqui agora, através de um verdadeiro sistema que mantém a gente adormecido. E eu explico exatamente sobre como são essas famílias, quem são eles, por que eles fazem tudo isso em cada vídeo dessa playlist. Eu já tenho o primeiro vídeo, que é explicando sobre a teoria das 13 famílias em geral, que é a teoria da nova ordem. Um segundo vídeo falando sobre a riqueza da família Rothschild, quem são eles e qual a sua influência no Brasil. E eu vou soltar também um terceiro vídeo falando sobre os Rockefeller e exatamente sobre todo esse esquema deles. Eu te garanto que se você assistir todos os vídeos, você vai ter uma outra visão de mundo. Você vai ter muito mais entendimento sobre quem você é, por que você tá aqui e a quem interessa manter você pobre, fudido. É isso, minha rapaziada. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo.